Olá, começa agora mais um programa TV Secor, o canal do comerciário, que você assiste todas as manhãs e segundas-feiras em www.tvosasco.com.br, www.secor.org.br, também pelos canais 3 da Operadora NET, 8 da Vivo Fibra e 22 da Megasat. Hoje nós vamos conversar aqui com ele que é deputado federal pelo PT, conhecido pela luta contra a discriminação racial. É uma história bastante interessante, bastante grande de trabalhos na Câmara Federal e é do movimento sindical. Vicente Paulo da Silva, o Vicentinho. Olá, Vicentinho, bom dia, tudo bem? Bom dia, Jefferson, bom dia, Ruda, bom dia, Edson. Prazer estar aqui, viu? Muito obrigado por reservar um espacinho aí da sua agenda. Eu que agradeço. Falar aqui conosco. A gente sabe que é difícil nesse momento, inclusive, de uma corrida aí se preparando para pré-campanha, pré-campanha, né? Aqui conosco também nosso diretor Edson Bertoldo. Tudo bem, Edson? Tudo bem, Jefferson. Obrigado, Vicentinho, pela presença. Obrigado pelo convite. Olá, meu diretor Arruda. Olá, telespectadores. Estamos aqui hoje com uma personalidade muito importante dos trabalhadores, que é o Vicentinho. Um programa bacana. Obrigado, Edson. E conosco aqui também nosso diretor de comunicação, o Arruda. Tudo bem, Arruda? Tudo bem, companheiro Jefferson. Bom dia, comerciário e comerciária. Bom dia, Vicentinho. É um prazer ter você com a gente aqui, trazendo um pouco da sua experiência para essa população tão sofrida, para esses comerciários tão sofridos. Obrigado, companheiro Edson, obrigado. comparecer também. Com o Vicentinho, a gente tem a chance aqui de falar sobre conjuntura, desse momento complicado da vida política do país. Mas antes disso, vamos falar um pouquinho da trajetória do Vicentinho, né, Vicentinho? Pouca gente sabe, mas você foi trabalhador rural, foi minerador também, não é isso? Foi, eu sou do Rio Grande do Norte, morei na cidade, sou de Acari, sertão do Rio Grande do Norte. Na verdade, eu sou de uma cidadezinha chamada Campo Redondo. Eu nasci lá, mas com alguns meses eu fui para Acari e fiquei lá até 20 anos. Já estou com 62, portanto aqui em São Paulo já há 42 anos de idade. E trabalhei lá o meu primeiro emprego foi na cerca de 70, quando eu tinha 14 anos, trabalhando, fazendo estrada de rodagens, era serviço informal, trabalhava por uma cesta básica e um décimo de um salário mínimo. Depois fui vendedor de pão, era um balaio de pão nas costas. Até hoje eu tive uma emoção boa, porque eu vi um vendedor de pão na porta da fábrica, onde eu estive hoje de manhã, lá na Revil, que é uma empresa metalúrgica de Diadema, e vendi pão na cidade. Depois eu trabalhei na limpeza pública, cortando mato, ajudante de pedreiro. Depois entrei numa mineração, aí foi o primeiro emprego formal, numa mineração, ainda no sertão do Rio Grande do Norte. Aí vim para cá em 76, entrei numa metalúrgica, a Tamet, uma empresa de estamparia, trabalhei 2 anos, e depois entrei na Mercedes-Benz, e lá fiquei por 25 anos. 25 anos Mercedes-Benz. 5 anos. E foi nessa época que começou a militância sindical? Como é que começou? Eu fiquei associado do Sindicato dos Metalúrgicos em 1977, ainda na Tamet. Mas ao entrar na Mercedes-Benz, foi ali que eu adquiri um grau de consciência muito mais elevado. Na Tamet, a gente fazia algumas paralisações, nem chamava de greve, mas fazia algumas paralisações pelo direito ao horário do café, não é? O direito ao restaurante, melhoria no banheiro. Mas ao entrar na Mercedes, naquele calor da greve de 78, porque eu entrei lá em 77, eu entrei lá em 78, eu entrei na Tamet em 76, 78, mas no calor da greve de 78 eu entrei precisamente em 28 de julho, a greve tinha sido 2 meses antes, aquele clima da greve, ali foi que eu me envolvi, né? Eu me lembro que me chamavam, olha Vicente, me chamavam de Vicente, eu tinha outro apelidozinho que eu não gosto muito de falar, porque senão pega, que era Sagui. Ô Sagui, falei, opa, fica quieto aí, pegou o Vicentinho. Ô Vicentinho, ó, não vá para aquele lado não, que ali é tudo fura greve. Ou, não vá para aquele lado não, que é tudo agitador. Aí eu optei estar do lado da luta, né? Dos agitadores. Pois é. E aí me envolvi na luta, nos movimentos, conheci Lula. E em 80, quando ocorreu aquela grande greve, marcante greve, aliás, quero parabéns ao povo aqui de Osasco pela greve dos metalúrgicos, né? 68. 68, portanto, 40 anos atrás, 50 anos já, né? 50 anos atrás a gente fez a sessão solene lá em São Paulo com o meu companheiro Pracidelli, lá em Brasília. Eu acompanhei, ele pediu para eu estar presente, eu acompanhei, você esteve lá também. E nessa greve de 80, a diretoria foi cassada, Lula era o presidente,
tinha que se compor uma nova diretoria, foi então que eu entrei na condição de diretor do sindicato, já me colocaram como vice-presidente. Foi bacana você falar, né, que você optou pelo lado dos agitadores, porque hoje tem uma noção um pouco distorcida do sindicato, que parece que o sindicato é baderneiro, é agitador, mas assim, esse trabalhador que pensa assim, acha que a convenção coletiva, que os direitos caem do céu, né? Acho que é importante todo mundo refletir sempre sobre tudo isso. E às vezes eu digo, ainda mais agora nesse momento de deforma trabalhista, de que tentam acabar com o papel do sindicato. Se o sindicato fosse ruim, o patrão ficaria mantendo esse sindicato e fazendo ele crescer mais ainda. O sindicato, ele é bom para os trabalhadores. E às vezes o companheiro ou companheira fica em dúvida sobre sindicalizar ou não. A gente fica sócio do jogo de bicho. A gente fica sócio do barzinho todos os dias. A gente fica sócio de tudo. E não é nada disso que vai lhe dar uma condição segura. Tudo que nós temos, pessoal, é bom dizer isso porque eu estou deputado, mas sou sindicalista. Então, tudo que o sindicato conquistou são conquistas que alguém um dia perdeu a vida por isso, alguém um dia se matou. Férias não veio à toa, 13º não veio à toa, direito do estudante não veio à toa e outros direitos mais que estão para vir. Aliás, a propósito, eu aproveito para lhes entregar a vocês meus projetos de lei. Tem 2 que não estão contemplados aqui. Eu sou um dos deputados que tem maior produtividade em termos de projetos para os trabalhadores. E tem 2 projetos que não estão aqui, que um é o que cria o Dia Nacional da Cultura Banto, que é recuperar a linguagem do nosso povo negro, quando chegou aqui escravizado, como acabaram com o Tupi, com o Guarani, né? A mesma coisa com a cultura Banto, então é retomar esse direito às suas raízes. E um outro projeto tem muito a ver, inclusive, com a categoria dos comerciários e das comerciárias, Bertoldo, que é o projeto que introduz na CLT uma política para coibir o assédio sexual no local de trabalho. Então, o que tem de chefes, gente que tem função hierárquica, que se aproveitam das mulheres, que a humilham, porque é assim, começa com assédio sexual, se não atinge o objetivo, que era até saudar uma comerciária, o nome dela, a gente chama ela de Rose da Sul, ela me autorizou a falar isso, inclusive. Ela é uma comerciária, trabalhava na 25 de março, e lá, um determinado dia, o gerente lá trancou a loja de noite, chamando ela para trabalhar durante a noite, fazendo hora extra, e tentou pegar essa mulher para atender os seus objetivos criminosos sexuais, porque não é assim que se relaciona sexualmente com ninguém. Eu tenho um outro exemplo, que é um exemplo de uma moça lá em Diadema que se suicidou, porque no primeiro momento é o assédio sexual, quando ela não cede, né? Passa a sofrer assédio moral, humilhação, etc. Então, esses 2 projetos não estão aqui. Mas aqui tem um projeto para os comerciários, que já está pronto para ser votado. Eu só não coloquei em votação, não pedi para colocar no plenário, porque hoje o Congresso é contra o povo brasileiro, a sua grande maioria, que é o projeto que proíbe a dupla função do empacotador, aliás, do caixa, que ele é obrigado a ser caixa e empacotar. Nós queremos que caixa é caixa. O empacotador tem que voltar aquela função, garantir emprego para os jovens. Então, todo mundo obrigando a fazer isso. É claro que, muitas vezes, o cliente chega lá no mercado e compra. E ele mesmo faz a sua embalagem. Mas, se ele cobrar, o caixa é obrigado a fazer isso. Então, são esses e mais 120 projetos de lei. Bacana. Entrego para vocês para divulgação. Agora, é importante que alguém levante as bandeiras dos trabalhadores no Congresso, né, Edson? A gente fica preocupado aí, é claro, vamos passar por um processo eleitoral em breve, mas a gente se preocupa tanto com as eleições, às vezes para prefeito, né, para governador, para presidente da República, mas às vezes esquece da importância de deputados alinhados aí com a orientação do sindicato, com a orientação, né, com a defesa dos trabalhadores. E lá no Congresso, Jefferson, eu sou presidente da Frente Parlamentar em defesa da saúde e segurança no trabalho, que é a Frente Parlamentar da Câmara. Também existem frentes parlamentares mistas. Eu sou o presidente na Câmara, juntamente com o companheiro Paulo Paim, senador no Senado,
que é da Frente Parlamentar Mista em defesa dos direitos da classe trabalhadora. Então, essa representação é importante, né, Edson? Eu vou deixar o recado bem claro aqui para o nosso telespectador da TV Secom, né? 120 projetos de lei para a classe trabalhadora. Então, quando eu venho batendo aqui há muitos programas, não é esse programa, que a importância da gente colocar parlamentares no Congresso Nacional que representam os trabalhadores, é isso aí que está em jogo agora nos próximos meses. Como é que se identifica isso? Vai vir muitas pessoas pedindo para você, amigos, parentes, aquele deputado, aquela deputada, que aqui na região a gente tem uma que sempre votou contra a gente, né? E está vindo outras de fora que votaram contra a gente, não vou citar o nome, pesquise na internet. Você vai pesquisar, você vai receber o santinho, vá, pesquise, se você não conseguir, peça para o seu neto, para o seu sobrinho, e veja. Um quesito mínimo é esse trabalhador já ter trabalhado, né? Esse deputado, candidato. Que o Vicentinho mostrou aqui uma história que eu não conhecia, uma pessoa que veio do sertão, do Nordeste, do Rio Grande do Norte, teve a dificuldade, vendeu pão, e com certeza, hoje, parlamentar por alguns mandatos, ele tem a obrigatoriedade e até a consciência de fazer projetos para você, trabalhador. Então é um deputado que com certeza merece toda a nossa confiança, porque não esqueceu das suas origens, ele pensa como trabalhador. Aí se você vota num cara que é empresário, ele vai pensar como empresário. Então você tem que votar naquelas que as pessoas têm na sua essência. Então por isso que eu recebo muito orgulho essa cartilha. Para quem quiser, vai estar no sindicato disponível toda essa cartilha. E eu também posso mandar para casa de quem quiser. Eu vou dar o meu e-mail, pode ser, Bertoldo? Pode ser. Pode Fica à vontade, deputado. Fala. O meu e-mail é muito fácil. Ele começa com um numeral. É 1390 @Vicentinho, que tem gente que escreve Vicentino, vicentinho.com. Escreva para mim, manda o endereço que eu mandarei para sua casa, porque é importante que, como o Edson está falando, as pessoas votem muito conscientes. Você tem uma ideia? Deixa eu contar uma história para vocês. Uma história. Eu sou, graças a Deus, sou pós-graduado no curso de Economia. Eu sou formado em Direito e sou pós-graduado no curso de Economia do Trabalho na Unicamp. Qual é a minha monografia já aprovada? E vou transformar em um pequeno livro para divulgar. Essa monografia, ela diz o seguinte: hoje, como está o parlamento, não representa o povo. E isso que você está dizendo, vou mandar para vocês. Vocês vão ter informação de como votou cada deputado e cada deputada do Estado de São Paulo em questões como pré-sal, retirada de direito dos trabalhadores na reforma trabalhista, como votou para defender o bandido Michel Temer, como votou para condenar a inocente Dilma, isto é, como essas pessoas se comportaram, cada um e cada uma. Mas mais ainda, eu coloco o patrimônio de cada um deles. Tem muita gente mentindo por aí afora. Por isso, vocês vão receber, me cobre, quando já está na gráfica material, eu te mando o caderninho para você entregar para as pessoas, olhar, puxa vida, como foi que o deputado que eu votei, como votou em tais e tais questões. E essa coisa que o meu companheiro Edson acaba de falar. Por exemplo, dos 70 deputados, sabe quantos operários nós temos aqui do Estado de São Paulo? Quantos? 3. Que é o meu caso, não é? É o caso do nosso companheiro Valmir Pracidelli e é o caso do Paulinho da Força, com o qual a gente tem profunda divergência. Não é? Então, o restante, claro, tem gente muito séria. Não estou dizendo que não é porque é operário que não é séria, mas a grande maioria são empresários mesmo. Você vê, por exemplo, no Brasil, estão querendo tomar terra de índios agora. Agora aprovaram que supermercados não poderão vender produto orgânico. Na mesma hora que aprovaram que vai ter mais veneno na comida do povo, né? É uma contradição muito grande. São 188 fazendeiros, apenas 3 trabalhadores rurais. E assim vai. Nosso povo negro, não é? Ora, o povo negro não é maioria no país, sim, ou pelo menos meio a meio. Lá nós somos apenas 4,5%. Significa que o nosso povo não está votando no seu próprio povo. Eu não sou contra que rico seja deputado. Agora, deixe que os ricos votem nos ricos. E os pobres
votem nos pobres. Mas tem que ter um mínimo de representatividade. Né? Se assim acontecesse, não estaríamos passando pelo que estamos passando. A gente alertava aqui na Arruda, 4 anos atrás, que o Brasil tinha eleito o Congresso mais conservador, mais retrógrado desde 1964. Infelizmente comprovado, né, com as votações. Né? E aí, com as votações, as medidas que foram aprovadas, a gente percebe o quão prejudicial para a classe trabalhadora isso pode ser. A deforma trabalhista, que a gente vem criticando aqui no programa TV Secor há bastante tempo, o potencial de ainda se realizar aí a reforma da Previdência. Aliás, no meu texto, nesse documento que eu vou mandar para vocês, eu falo lá, afirmo com segurança, se viesse a reforma previdenciária que exclui a juventude do direito de aposentar na aposentadoria pública, prejudica duplamente as mulheres, prejudica o trabalhador do campo, o pescador e qualquer um que já está pagando hoje em dia, se fosse colocado em votação, eles votariam do mesmo jeito. Eu não tenho dúvida que ficaram com medo. O povo começou a ficar mais na cola. Eu espero que esse povo fique na cola na hora da eleição. Pois é, Vicente. Agora, você também é conhecido lá por atuar nas questões da discriminação, né? Sim. Tem um mandato muito ligado a isso. Na verdade, Jefferson, o meu mandato tem 4 eixos fundamentais. Primeiro que é um mandato que é único, eu fico chateado com isso, porque eu gostaria que todo mundo assim o fizesse. Meu mandato tem um conselho, e esse conselho, ele delibera por tudo, inclusive verbas que eu tenho direito de indicar para projetos, minha postura, portanto o eixo do mandato deliberado no conselho, que nasceu antes de ser eleito, em 2001. Esse conselho, portanto, deliberou 4 eixos para o meu mandato. Um deles, é claro, está no DNA, que são os direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras. Eu sou um deputado da classe trabalhadora. Eu não estou lá para fazer conchavo com os ricos, estou lá para defender o nosso povo. O que o Lula fez, por isso está sendo perseguido, não é? Inocente, que está lá na prisão, mas a gente está desejando que logo ele venha, para a gente, no dia 15, vão registrar a candidatura dele lá em agosto. Esse é um dos eixos, por isso que a maioria dos projetos tratam disso. Inclusive, trata de proteger a base industrial, que é gerar emprego. Aqui, na região, tem uma grande base fabricante de autopeças, por exemplo. Sim. Tem um projeto meu aqui, que é o projeto que proíbe que o poder público, em todos os níveis, compre carro importado. Se qualquer cidadão quiser comprar um carro importado, ok. Mas o poder público, com tantas fábricas no Brasil, e nesse projeto tem um outro que diz que dos carros fabricados no Brasil, pelo menos 70% das peças também tem que ser fabricadas no Brasil, porque está vindo tudo lá de fora também. Bom, mas respondendo a sua questão, esse é o meu primeiro eixo. O outro segundo eixo são 4. O outro segundo eixo é o eixo na luta em defesa da cultura inclusiva, contra o egoísmo, pela libertação, pelo direito de todos aprenderem a se conscientizar, não é? E o outro é a questão ambiental, a defesa do meio ambiente, você vê os rios mortos, acabando cada vez mais com a floresta, enfim. E o outro é a luta contra todo tipo de preconceito e discriminação, seja preconceito racial, religioso, ou por orientação sexual, ou por origem. O meu povo nordestino aqui em São Paulo sofre muito de preconceito. Gozam, contam piadas. E o nosso povo do Nordeste veio para cá com dignidade para trazer dignidade. São Paulo precisa do povo nordestino para continuar sendo esse estado maravilhoso, produtivo. As religiões de matrizes africanas. Eu sou católico, mas eu não posso ficar quieto quando eu vejo um terreiro, uma casa de uma mãe de santo sendo apedrejado, mulheres, autoridades sendo violentadas, templos destruídos. Tenho vários projetos para a Umbanda, para o Candomblé, porque o tempo é pouco para a gente falar deles, vocês poderão ver aqui, né? E também defender o direito das pessoas serem o que quiserem ser. Ninguém pode ser julgado pela cor da pele, pela sua religião, e sim pelo seu caráter. É isso que um dia a gente vai querer ver, aí nós vamos viver muito bem. Quero dizer que por isso, meus amigos, eu compartilho com vocês uma alegria muito recente. Eu acabei de ser eleito membro do Parlamento Mundial,
que foi fundado agora na cidade de Valletta, no país Malta, e este congresso chama-se Parlamento Mundial pela Tolerância e pela Paz. Exatamente pela história que eles acompanharam da minha luta aqui no Brasil, e eu ganhei esse reconhecimento, estou com a carteirinha aqui, estou com o diploma, estou com tudo, e altamente comprometido em levar para o mundo. E, portanto, isso é um sinal de esperança, que ninguém pode sofrer porque é negro, gente. Ninguém pode sofrer porque é homossexual ou lésbica. Pelo amor de Deus, isso tem que se acabar. Tá certo. Agora, eu estava vendo aqui, você tem uma proposta de lei bastante interessante, que é o acesso gratuito das centrais sindicais ao rádio e TV. Como é que funciona isso? Isso é o chamado direito de antena. Em primeiro lugar, pessoal, que vocês não se esqueçam que a Rede Globo ou outras televisões, elas têm uma concessão pública. Mas fazem, é exatamente alguém quando pega uma terra devoluta e faz daquela terra a terra dela. Faz o que quer com aquela terra dela. Não é dela aquela terra é do povo. Não é? A mesma coisa é a comunicação. Eu tenho dois projetos para a questão da comunicação. Um deles é este que assegura ao movimento sindical o direito de ter o seu horário, de defender as suas teses, como acontece nos países avançados, inclusive em Portugal, direito de antena, que assim se fala. Você coloca a sua tese, discute campanha salarial, discute seus projetos, discute os sonhos, as dores dos trabalhadores. Por que é que só o patrão tem? Por que eles ficam o dia inteiro com as propagandas? Eu me lembro quando eu fiz aquela greve de fome na Brastemp, eu queria colocar na Rede Globo uma propaganda dizendo que a Brastemp estava acabando com os trabalhadores. Ela falou, não vou fazer isso porque eles são meus clientes. Então não pode. Quer dizer, um negócio assim, né? Então, é uma propaganda pagando, né? Pagando, e era pagando. Então, você vê que hoje você não vê o trabalhador defender seus direitos. Então, quando faz uma greve, é chamado de baderneiro, de agitador no sentido mais negativo possível, com mentiras. Quantas vezes vocês fizeram greve ou lutaram aqui, ninguém falou nada, ou quando falam de maneira pejorativa, né? Falam de maneira depreciativa. Eu me lembro das nossas greves no ABC, a gente estava lá 100 mil pessoas, a Globo dizia, tem 5 mil. A gente estava lá na passeada, daqui a pouco um quebra-pau numa loja lá, quebrava a porta de vidro, a Globo dizia, os baderneiros, a gente pegava os caras e descobria que era gente infiltrada para poder dizer que era bagunça. Né? Então esse é um programa, é um projeto que é muito importante. Esse projeto foi construído com a nossa Secretaria de Comunicação da Central Única dos Trabalhadores, nossa companheira Rosane Bertotti foi uma das articuladoras desse projeto. Um outro projeto que eu também tenho para a televisão, e a Rede Globo já disse que não quer, disse claramente na audiência pública, é um projeto que introduz nos programas de desenho animado, portanto programas para as crianças, a cultura da paz e a cultura da solidariedade. Reparem que nesses programas a criançada só aprende a ser competitiva, só aprende a competir. É o gato e o rato correndo atrás do outro, é um bicho querendo matar o outro, correndo aquele que eu acho até engraçado, mas fica correndo lá no deserto, lá querendo matar. É só brigas, não tem nada que estimule a solidariedade. E mais, cultura da paz e programas baseados na realidade do povo brasileiro. E não estou propondo nem que seja o programa todo, é um percentual. Não é? Aqui nós temos Maurício de Souza, né? Nós temos outros que podem, aliás, quero parabenizar Maurício de Souza, que introduziu um personagem negro no seu time de desenhos animados. Como também tem um projeto que cria revistas com personagens brasileiros também sobre a cultura da paz. Aproveitar que o Vicentinho falou da importância da TV para divulgar a campanha salarial, que o Edson dá um recado que nós estamos em plena campanha salarial, do Secor, né, Edson? Nós estamos aí, essa do desenho do gato e do rato e do deserto, eu cresci vendo esse desenho aí. Todos nós, né? E realmente, pegando a lógica, é verdade. Você não tem nada. E tem outras coisas mais graves, tem desenho que chega a ser violento. Sim. Maltrata animais, humilha.
Embora a gente tenha que reconhecer que já melhorou um bocado Já melhorou nos bastante, últimos 20 anos. Né? Imagina aquele Flintstones. Que era só... Tudo é animal. Bom, a campanha salarial, nós estamos aí na luta, né? Nós entregamos a pauta para o sindicato aqui do patronal aqui de Osasco e região. Nós estamos aí com um índice, né? Um índice baseado aí pelos médios do Brasil e também tentando manter a convenção por mais 2 anos, né? Não fechar por um ano só, mas um ano mais outro. Porque a gente não sabe o cenário, vai depender de você aí do outro lado, colocar os nossos parlamentares lá na Câmara, os deputados, para a gente ter uma tranquilidade maior. Então está sendo entregue, está sendo trabalhado, como o tempo urge aqui na TV, você pode entrar no site www.secor.org.br e ver todos os detalhes da campanha salarial desse ano e dizer para vocês que dia 22, deixar o convite aqui, dia 22 vai ter o Campeonato Secor, a Copa Secor, é o 4º ano seguido, né? 4º ou 5º ano, se não me engano, e vai ser lá no Clube dos Comerciários, na Rua Laura José, no Parque Jandai, e você desde já é meu convidado para estar participando lá da Copa Secor. 32 times que Você vão... joga, não? Eu jogo conversa fora. Já joguei muito, Vicentinho. Hoje eu não jogo, mas... Eu sou ponta esquerda. A gente vai orientar, a gente só está lá na parte de organizar os trabalhadores, tá? Passar a palavra aqui para o Jefferson, que o programa é bom. Você fica só olhando, observando, é muito bom. É bom, mas infelizmente já está chegando Já no final. tá chegando. Eu não posso, a gente não pode encerrar sem perguntar para o Vicentinho aí como é que ele está enxergando, né, nesses 3 minutinhos que nos restam aqui, essa conjuntura política complicada, maluca aí, às vésperas da eleição, Vicentinho. Olha, eu vejo isso com muita preocupação, porque, na verdade, as pessoas se alimentam da informação que a grande mídia dá sobre a política no Brasil, sobre os políticos, e eles, em geral, só colocam as coisas ruins. Dá a impressão que todo mundo no Congresso é bandido, que a política é uma coisa que não presta. A política é uma coisa sagrada, que é representar o povo. Agora, tem bandido em todos os lugares.